Monark, um convidado, perigo de um exército politizado. Exército politizado, como se o exército não fosse acima da política, né? Então, primeiramente, agradecer ao pessoal que tá no Apoia-se, tá? Muito obrigado pelo apoio. Vocês são fundamentais para a gente continuar esse projeto que a gente está fazendo. E se você não está no Apoia-se ainda, no Apoia-se com a partir de R$ 1 por mês, você já tem direito a entrar no nosso Discord. É uma comunidade que a gente está criando, então ela é pequena ainda, mas estou alimentando ela, colocando algumas coisas lá, tem alguns livros. E a gente vai fazer alguns grupos de estudo no Discord. Então, a partir de R$ 1 você já tem o convite do Discord nosso. E já ajuda a manter o canal. Então, muito obrigado. Salve, camarada. Vai ficar só na escuta enquanto limpa a casa? É isso. O famoso trabalho não pago, né? Mas tamo juntos. Obrigado por acompanhar aí. Então, muito obrigado vocês que estão lá comigo no Apoia-se. E quem não tiver, por favor, peço a sua ajuda, porque profissão precarizada, a gente depende muito do público. E se você gosta do conteúdo, continue apoiando lá no Apoia-se. Lembrando, a partir de R$ 1 por mês, você já está convidado a entrar no nosso Discord. E a gente vai fazer bastante conversa lá e espero que a comunidade cresça no Discord. Então, muito obrigado a todo mundo que está no Apoia-se. Então, bora lá, bora lá. O perigo de um exército politizado. Mas Lula impeachmentado, isso é conversa lúcida, papo lúcido. É o que eu falo, o problema não são as tarefas de casa, o problema é que não é considerado trabalho. Exato. Salve, camarada Vitor. Bem-vindo à nossa live mais uma vez. Obrigado por acompanhar a gente. Então, bora lá, bora lá. O perigo de um exército politizado, mais Lula impeachmentado. Monark é com vocês. O Lula ganhou, eu fiquei muito triste dele ter ganhado, porque por vários motivos. Eu acho que foi roubado e também ele tem um cara que já tem um histórico complicado, né, na nação. Um histórico complicado na nação, né? O cara só foi presidente 2 vezes, levou o Brasil à sexta maior potência do mundo, mas é um histórico complicado. Beleza, Monark, vamos continuar, né? Mas esse aproximação que ele tá fazendo com a China, mesmo sabendo que é um jogo duplo ali, né? Ele quer fortalecer o próprio partido dele usando o PCC chinês, né? Então, mas ao mesmo tempo, De onde ele tirou isso, né? Mas, tipo, óbvio que o Lula quer fortalecer o próprio partido dele. Mas ele não precisa do Partido Comunista Chinês. Ele fortalece fazendo boas políticas, fazendo uma campanha e tal, e por aí vai, né? É normal você querer fortalecer o próprio partido, né? Senão não faz sentido. Por que você ia estar no partido? ele quebrou um pouco da amarra hegemônica ocidental, o que é surpreendente um presidente fazer. Mas a gente sabia que ele ia fazer isso, né? O ano passado eu avisei, falei, ó, o Lula, quando ele ganhar, ele vai se aproximar dos BRICS, que eu acho positivo pro Brasil. Só que é aquela coisa, né? Você conhece aquela piada da ONU? Qual? Lá vem, hein? Que é o seguinte, perguntaram aos países da ONU, né? Qual é, por favor, dê a sua opinião sobre a fome no resto do mundo. Você conhece essa? Não, não. Então é o seguinte, se fizer uma pesquisa na ONU, por favor, dê a sua opinião sobre a escala. Não, era assim, por favor, Não, não, não. É assim, parece o pai do Nemo lá querendo contar a piada do peixe palhaço. Não, não, calma. É assim. dê a sua opinião sobre a escassez de alimentos no mundo. Aí o problema foi o seguinte, o francês não sabia que era escassez. O leste europeu não sabia que era opinião. O oeste da Europa não sabia que era escassez. A África não sabia o que era alimento. Os Estados Unidos não sabia o que era o resto do mundo. Por favor, dê a sua opinião sobre a escassez de alimento no resto do mundo. Aí o francês não sabia que era por favor. Ou seja, uma bagunça. A É, ONU não cada um- consegue, não. nem consegue entender nada. Sim, mas Que piadão, hein? os Estados Unidos não entendem o resto do mundo. Eles fizeram uma revolução colorida no Brasil. Eles entendem o resto do mundo. O problema é que eles querem colonizar o resto do mundo, né? Tipo, neocolonização mesmo, né? Quer explorar o resto do mundo, né?
Eles entendem sim o que é o resto do mundo. Mas eles não se colocam em pé de igualdade, né, com os outros países. Em 2013, começa em 2013 e culmina em 2016 para tirar o PT. Só que a coisa saiu do controle e precisaram chamar o PT de volta. Eles não entendem o que é o Brasil, eles não conseguem. Sim. Ô Monark, eu estudo muito Revolução Colorida. Né? A Revolução Colorida é que nem o diabo. Né? O grande mérito do diabo é fazer o mundo acreditar que ele não existe. Entendi. E a Revolução Colorida, o mérito dela, é fazer as pessoas acreditarem que ela é fantasia, teoria da conspiração. Não é, ela existe. Você pode tocar nela. E eu já observei muitas revoluções coloridas. Todas elas voltam ao ponto de partida. Todas. E aqui voltou. Eles achavam que o próximo... É que chega num momento que ou é volta para uma social-democracia, né? Ou você descamba pro fascismo, né? E a gente vê o que tá acontecendo lá na Ucrânia, né? Que lá também passou por uma revolução colorida, né? O líder seria mais maleável do que o PT. Eles vão perder o controle. Os Estados Unidos vai perder o controle. Mas talvez o último lugar que eles vão perder o controle seja a América Latina. Mas eles vão perder o controle porque é uma quantidade muito grande de gente, mundo afora, que tem uma série de desejos, eles não têm o que oferecer. E você acha que o Lula vai ser impeachmentado, então? Porque ele comprou uma briga com os caras que voltaram ele no poder. Ou será que eles aprenderam o erro deles e não vão querer ficar mexendo tanto na política? Eu vou te dizer a minha posição, né? Porque o Alckmin é um globalista, né? O Alckmin é um globalista. É o monarca e o papo lúcido dele, né? Eu vou te dizer a minha posição e eu procuro ser muito coerente nisso. Eu torci pro governo Bolsonaro dar certo, torço pro governo Lula dar certo. Porque eu penso assim, presidente é o presidente, meu amigo. O cara depois que chegou lá, até chegar, você vale tudo, tem aquela briga. Mas chegou lá, tem que dar certo porque tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Eu não posso torcer. É engraçado, né? Que, tipo, fica nesse negócio de, tipo, torcer, como se a torcida pra um governo dar certo ou não fosse alguma coisa que, tipo, tivesse efeito na materialidade, né? Tipo, o bagulho é fiscalizar o governo mesmo, tá de olho nas pautas e defender as pautas corretas, né? Torcer, eu acho uma ideia tão idealista assim, né? Ficar torcendo como se fosse pra um time de futebol, né? Pro capitão infartar quando tem um Titanic ali na frente. Então eu torço pra que dê certo. Mas será que ele quer que dê certo, o Lula? Ah, não, imagina, não, o Lula, tipo, ganhou a presidência pra afundar o país, né? A intenção do Lula é essa, tá ligado? E nisso ele também vai levar o PT mais pro buraco ainda. É isso que o Lula quer, óbvio que o Lula quer isso. Ou ele só tá lá por ele Monark, mesmo? quando você é presidente da República, a quantidade de vetores que agem em cima das decisões presidenciais é muito grande, cara. Eu vejo, por exemplo, essa briga que eu tô travando aí da Vibraz, que era uma briga para ser de todo mundo, de esquerda ou de direita, né? Que é uma empresa de armamento importante, Sim. que vai garantir a nossa soberania se a gente conseguir produzir armas pra gente lutar, né? Mas você quer ver o negócio? Como é que a coisa funciona? Tem gente na direita que é a favor da estatização, mas não abre a boca com medo de perder voto. E tem gente na esquerda que é contra a estatização, mas também não abre a boca com medo de perder voto. Então, aí você fala, onde é que está a verdade nisso tudo? A verdade está com as pessoas que amam o país, que querem uma solução para a empresa. Eu vejo dessa forma. Eu tomo muita pedrada dos dois lados porque a gente tem uma posição que é pró-Brasil, cara. Eu sou a favor do Brasil, não sou a favor de fulano ou de Beltrano. Pô, pra mim tanto faz, cara. Quem vai... Nem de esquerda, nem de direita. Pra cima, tá lá, eu vou ter que fazer meu trabalho. pra frente. Eu sou ensinado desde É o extremo centro. que eu tenho 16 anos a servir um país, não servir um presidente, eu sirvo um país. Sim. Então quem quer que seja o presidente, eu falo sempre lá no canal, quem quer que seja o presidente, o dia de amanhã eu tô trabalhando no governo, eu vou apresentar um plano estratégico, tá aqui, presidente. Não interessa quem é, porque o país tem que dar certo. E essa briga do Lula contra o exército? Eu acho a fantasia Briga do Lula contra o exército, mano. do pessoal. Eu acho fantasia. Monarca, olha só. Não parece fantasia quando tá indo a gente presa, né? Vários postos sendo mudados. Não é muito fantasioso. Mas isso aí, né? o Bolsonaro também mudou o comandante do exército várias vezes. Foi o presidente que mais mudou. Na história do Brasil, se você olhar, o Geisel mudou uma vez, a Dilma acho que mudou uma vez. Mas não mandou prender nenhum deles, né?
Não, mas quem mandou prender foi o STF, né? Você E acha outra que eles não estão juntos ali? Pô? Ah, O STF que tinha mandado prender o Lula, depois soltou o Lula, as coisas na cabeça do Monark são muito simples, né? Ele acha que, tipo, as pessoas têm interesses próprios ali só, né? E não representam um interesse de uma classe, de um grupo, não tem influência da conjuntura atual, né? Ele acha que as pessoas gostam ou não gostam do Lula e é isso que manda, né? É um pensamento muito simples de política, né? É o Xandão que é a favor do Lula, então ele vai fazer tudo para ajudar o Lula. E não é bem assim que funciona, né? Existe todo um papel de conjuntura. Óbvio que eles têm interesses próprios, mas os interesses próprios deles é manter o status de poder ali, o lugar deles, né? Que no STF tá bem seguro, porque é cargo vitalício, né? E eles representam a ideia de uma classe, e a ideia de uma classe muda de acordo com a conjuntura, de acordo com o tempo. Então, se hoje o STF está a favor do Lula, não quer dizer que eles são a favor do Lula. Eles estão nesse momento do lado do Lula, mas porque eles perceberam que a conjuntura atual é melhor o Lula do que qualquer outro no lugar, porque senão não tem ninguém, ou é o Lula ou é o Bolsonaro, não apareceu ninguém melhor do que o Bolsonaro para contrapor o Lula. Então é melhor apoiar o Lula nessa atual conjuntura. Mas não quer dizer que eles estão fechados com o Lula 100%, e é isso. Acredito que numa próxima eleição a mídia, a burguesia e até o próprio STF vai estar do lado de um candidato mais à direita, né? É que não tinha solução, eles tiveram que apoiar o Lula agora. Então não tem essa de tipo, o STF mandou prender alguém porque eles estão fechados com o Lula. Isso não existe, né? Ô, Monark, eu penso da seguinte forma: não dá pra misturar militarismo e política. Não mas dá pra misturar. Ele tá achando que os três poderes é o clube do Bolinha. É bem isso. Ele acha que é um grupo de pessoas fechadinha ali que estão conversando e tal, mandando zap, trocando figurinha, tá ligado? Não é assim que funciona. Cada um tem a sua vida, eles têm interesses particulares próprios e interesses de classe, que é a classe que eles estão, né? E isso muda de acordo com o tempo, né? A burguesia não é algo estático durante a história, né? Diferentes pessoas fazem parte da burguesia em determinados momentos. Hoje em dia, o que é muito nítido da gente enxergar a burguesia são as big techs, né? Elas estão figurando o papel central da burguesia hoje no mundo. Mas nem sempre foi assim, nem sempre vai ser, né? Esse trem já foi embora. Já? Já Não, misturou-se. veja bem o negócio, Já olha só. misturou-se, né? Aí que a gente tem que estudar um pouco a história do Brasil, que o pessoal não conhece. Até 1964, os quartéis eram uma bagunça. Porque você pegava um general, teve um caso aqui em São Paulo, não vou citar nomes, mas é nome de rua hoje. Ele ficou 20 anos como general. 20 anos. Então esse cara fazia o que ele queria no quartel. Porque ele promovia um coronel que era amigo dele, o cara também. Quer dizer, virava feudos. Não, Ele cria sua network, né? O Suas Castelo teias de aranha Branco. no estado. O que parece isso, né? Parece um capitalismo? O Marechal Castelo Branco, na reforma de 1967, ele acabou com isso. Ele estabeleceu. Hoje, um oficial general fica 12 anos. É 5 anos no posto de 2 estrelas, depois acho que 3 no posto de 3 estrelas e 4 no posto de 4 estrelas, uma coisa assim. Isso é que ele Tem um fica limite 12 anos, depois pro ele poder. passa para reserva. Isso se a idade não alcançar ele antes. Então, o que acontece? O Castelo Branco, 3 presidentes. Castelo Branco, isso o pessoal não sabe porque não lê história. O Castelo Branco, o Médici e o Geisel fizeram de tudo para despolitizar as Forças Armadas. Fizeram de tudo. O Figueiredo. Aham, fizeram. E, tipo, não largaram o osso do poder político, né? Tentaram despolitizar dentro da política, né? Pelo amor de Deus, né? Puta que pariu, mano. Figueiredo já pegou pronta a coisa. Então isso é bom. São momentos bons ou ruins. Camarada, eu vou te fazer uma pergunta. Pelo que eu vi, você não votou no Lula. Tudo bem, é o direito seu. Eu respeito o direito de todo mundo. O problema é o seguinte: se o Exército, no dia de amanhã, se decidisse que ele é do partido do Lula. É um problema. Então, cara, na verdade, o militar não tem que ter participação política nenhuma. A gente é instrumento de Estado. Eu vejo dessa forma. Então, o problema é que, assim, não tem como você estar acima da política, né? Ou do lado da política, porque somos seres políticos. Então, por mais que as pessoas, o exército fale assim, não, a gente não tem viés ideológico nenhum. No final das contas, tem algum viés ideológico, só que não é falado, não é manifesto. Não tem como você
tá fora da luta de classes, né? Então, por exemplo, o que acontece é que se a gente deixar o exército fora da política, sem manifestar uma opinião política, sem deixar claro, algum momento eles vão se meter na política. Em algum momento. A gente tem uma história inteira aí só mostrando que em vários momentos eles meteram o dedo na política. Então, isso é recorrente, sempre vai meter o dedo na política. E quando meter o dedo na política, a gente vai descobrir que partido que eles apoiam. Despolitizou concorrendo a cargo político, confia. Então, não tem essa. Não tem como você tá além da política. Não tem como você tá acima das classes sociais. Você não pertence a nenhuma classe social. Então, é necessário a gente saber qual política é a do exército. E aqui no Brasil, a história já mostrou que ele é um político de direita. Não é à toa que eles apoiaram o Bolsonaro, né? Nesses 4 anos. Não é à toa que eles fizeram o que fizeram em 64. E o golpe do Estado Novo, o tenentismo e tudo isso. A gente consegue perceber isso. Consegue perceber a ideologia política que tem no exército. Então, para a gente mudar essa ideologia política, para colocar uma ideologia política a favor do trabalhador, primeiro a gente tem que admitir que o exército tem um viés ideológico político e um viés ideológico de classes. Enquanto ficar nesse papo, não, o exército não é politizado, que não sei o quê, a gente vai ficar deixando eles de lado, não vai se preocupar com eles, e aí quando eles aparecerem no jogo político, a gente vai ficar, oh não, eles são de direita. É instrumento de Estado. Porque se você tá achando que o exército tem que se politizar, o dia de amanhã, se ele se politizar contra você, você que apoiou isso. Não, eu não tô achando que ele tem que se politizar, né? Mas ele tem que entender Não é que ele tem, ele não tem, ele é politizado. a política. Ele não pode ser usado pela política também, né? Sim, nem para um lado nem para o outro, né? Então, só que ele tá sendo usado pelos dois lados, né? Ele Mas não é uma instituição apolítica, eu né? penso que a obra do Geisel, principalmente o Geisel, que ele atuou muito nessa... Se você pegar aí os diários oficiais de 1970, que era o Médici ainda, mas do ano do Geisel também, eles afastaram muito... Estava muito politizado das Forças Armadas. E assim, eu acho que Afastaram, tipo, do lado da esquerda, né? Se é de esquerda, sai. Não pode nenhum outro viés a não ser o nosso, né? de uma certa forma, tinha-se muito medo aqui no Brasil de acontecer algumas coisas que aconteceram, por exemplo, no México, na Argentina, que chegou uma hora que você já não sabia mais o que era a Força Armada e o que era outras coisas. O que era governo, né? Tinha várias outras coisas. Como não aconteceu aqui, né? Tipo, todo mundo sabia quem ia ganhar a próxima eleição era, tipo, alguém indicado do governo. A gente tinha aquele bipartidarismo, né? Mas, tipo, tava claro que a pessoa só entrava no governo se tivesse o apoio da alta cúpula militar, né? Tipo, não dá pra entender esse papo dele, tá vivendo numa realidade paralela, né? O ministro Leônidas, o general Leônidas, ele deu uma entrevista antes de morrer, ao Geneton Moraes Neto, ele falou uma coisa que é verdade, nós nos sentíamos desamados. Foi essa a frase que ele usou. Então, eu coloco as coisas dessa forma, cara. Eu acho que cada um no seu quadrado. O militar quer ser político, eu acho válido pra caramba, se candidata, poxa. Não, tudo bem, não, eu também. Válido, nesse ponto é válido, o cara vai se candidatar. Agora, a política dentro dos quartéis eu acho uma coisa complicada. É muito complicada. Sim, com certeza, mas é que a natureza humana, não sei se ela permite de verdade que... Mas vamos lá, vamos pegar um exemplo de um país que o exército é abertamente politizado. China. O exército na China responde ao Partido Comunista Chinês. Deu errado? Tá lá, tá ligado? Não é uma ditadura opressora que sai pegando todo mundo e levando pro DOPS e tal. Esse tio é militar aposentado, não? Deve ser. Então, a questão não é se o exército deve ser politizado ou não, mas sim pra qual lado ele tem que ser politizado. E aquele negócio, não tô falando de esquerda ou direita, eu tô falando de luta de classes. O exército tem que ser um exército para o povo trabalhador. Ele não tem que ter a obrigatoriedade com a burguesia. O que a gente vê é o exército, na história do Brasil inteira, a favor da burguesia. A época do tenentismo lá, tinha uma burguesia que estava se distanciando, que estava sendo jogada à margem pela política do café com leite, né, de Minas Gerais e de São Paulo.
E então esse setor da burguesia começa a apoiar os tenentes para derrubar aquele estado que era um setor da burguesia só que dominava, para começar a industrializar e melhorar o resto da burguesia. Então, durante a história do Brasil inteiro, o exército faz parte de golpes, como o Estado Novo, como o 64, e até a própria proclamação da República também é um golpe militar. Deodoro da Fonseca era militar, então tem todo um histórico do exército participando da política. Esse papo de o exército não pode ser politizado não é questão de pode, ele é. Alguém com tanto poder quanto os generais e tudo mais, ou que dentro do quartel não exista política. Eu acho que isso é meio impossível, É né? perigoso. Até o Monark já sacou isso, né? Ah, Monarca, eu vou te é falar perigoso, uma mas coisa. inevitável, né? Eu vou te Exato. falar um negócio. Guarda, isso serve pra você também. Pra qualquer um. Até pra essa cafeteira. Tudo o que se politiza na vida paga um preço político. Tudo. Mas não é questão de politizar ou não, as coisas são politizadas, não tem como fugir da política. Acho que ele não consegue entender isso, né? Se você assumir uma postura política com determinada... Você pode ver o músico mesmo, né? O artista. Ele assume uma postura política, alguns shows dele já não vão mais acontecer. Verdade. Tudo na vida é isso aí. Então, eu acho que certas instituições, como principalmente Forças Armadas, tem que ser uma coisa, Polícia Federal também, tem que ser instrumento de Estado. Eu vejo dessa forma, enxergo a coisa dessa forma. Porque Então, meu amigo, te contar um negócio. Eu não sei se você percebeu, mas o Estado é um ente político. Tá? Não existe Estado fora da política. Esse pessoal quer falar com conhecimento de causa, usando a própria experiência. Não vem quão enviesada é a visão deles. Experiência própria não serve para explicar todas as camadas sociais. A cabeça pensa onde o pé caminha. Paulo Freire. Exato. Exato, camarada. Eles acham que eles estão acima do viés ideológico, né? Eles acham que eles não têm viés ideológico nenhum. É isso que ele falou no início, né? Nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. Eles acham que eles são de centro, né? Ou ponderado. Se você não toca na política, você não é de nenhum lado. a Seria gente bom tava, se fosse, né? a gente tava indo num caminho muito perigoso, cara. Ainda estamos, cara. A gente tava indo num caminho muito O judiciário perigoso. foi totalmente politizado. Os Ele vai ministros- pagar o O que é política pra essa galera, né? O judiciário é, tipo, justamente um dos três poderes políticos foi politizado. preço dele lá na frente. Porque eu acho que ele só tá ganhando prêmios. Ih, cara, isso que você tá vendo aqui é só o começo. A minha geração enfrentou aí, foram 20 anos de regime militar. Depois que os militares saíram, eles pagaram o preço político. O judiciário vai pagar o preço político dele. Isso Não quer? Depois que os militares saíram, pagaram o preço político? é só o começo. A minha geração enfrentou aí, foram 20 anos de regime militar. Depois que os militares saíram, eles pagaram o preço político. O judiciário vai pagar o preço político dele. O exército pagou o preço político. O exército pagou um preço. A gente não teve um julgamento dessa galera, dos militares. É tipo, a galera torturou e saiu impune. Isso não é pagar preço nenhum. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ah, tomara, porque é isso, a ditadura do judiciário só se fortalece. Ah, cara. a gente- O monarca tem que decidir, né? Ou é ditadura da oligarquia ou é ditadura do judiciário, cara. Cara, essa aí dos dois aí, não sei não, hein? Isso, ouve o que você tá falando. A gente vira completa Ô, tirania, Monark, né? o que acontece no Brasil Exato, as filhas do Ustra ganhando pensão de 30k cada uma, tipo, pagou muito preço os militares. com o judiciário? É o problema do vácuo de poder. O poder político se esvaiu em função da Lava Jato. Ela foi horrível para o poder político. Ela desacreditou os políticos. Foi horrível pro Brasil. Só que o poder não conhece vácuo. Alguém vai Ah, mas mandar. não é culpa da Lava Jato, né? Eu acho que é. Ué, a culpa É, na verdade, a Lava Jato foi um instrumento utilizado pelo imperialismo e pela burguesia que queriam estancar ali, né? Pra não ser mais
preso as pessoas que estavam sendo investigadas pela Lava Jato. Então, quando o Bolsonaro diz naquela fala, eu acabei com a Lava Jato, sim, ele acabou com a Lava Jato, parou as investigações. Então, a Lava Jato é um instrumento, né, que foi utilizado. Pra corrupção, pô. Se A não corrupção tivesse sempre vai O problema é da corrupção. existir. de bilhões e bilhões, Você quer de trilhões? Eu te falo um lugar onde tem, nunca ninguém foi punido. mas tem que ser, pô. Não É, mas não vai ser punido porque tem bomba atômica nos Estados Unidos. Tudo A bem. imprensa, a Mas empresa tem que mais ser. corrupta do mundo, pode procurar, a Lockheed Martin. É a mais, tem milhares, tem dezenas de escândalos de corrupção da Lockheed Martin. E outra coisa, ninguém fala da participação que o Departamento de Justiça americano teve na Lava Jato, que daria uma boa CPI. Tinha que fazer uma CPI disso. Ô, louco, como assim? Como assim? Camarada? Tinha que fazer uma CPI para investigar. Por quê? Porque Mas não vai, né? Não vai. A gente é muito cadelinha dos Estados Unidos pra fazer uma CPI investigando o dedo do tio Sam na Lava Jato. Pelo amor de Deus. a Lava Jato assinou convênios com o Departamento de Justiça americano, a revelia do Congresso. Isso tinha que ter passado pelo Congresso, não passou. entendi. Não Então sabia tinha disso. que ter uma CPI disso aí. Agora eu vejo a coisa da seguinte forma: qual foi o mal dela? Tudo na vida tem uma consequência. A Lava Jato desacreditou o poder político, certo? Muito bem, desacreditou os políticos. O Já poder estavam desacreditados. É, né? meu amigo, aí o judiciário entrou e agora não vai querer sair. Sim, Quem é mas- que vai tirar ele de lá? Nós. Ninguém aqui. É ruim, hein? Só uma revolução, camarada. Vai levar muito tempo ainda, meu camarada. Muito tempo ainda. Aí, ó, chamando de camarada. Muito triste. Então, pô, me manda cigarro na cadeia. né? Não, isso não vai. Mas eu acho que a gente tem que dar o nome. Mas sabe o que é o engraçado? Esse tiozinho aí, o interlocutor do Monark aí, deve ser militar, né? Ele tem cara de militar, o chat até falou aí. Ele passa um pano pros militares. Você percebe como ele é a favor de um nacionalismo? Ele quer um Brasil evoluído e tal. Esse é o problema da gente não politizar, não dar estudo político, uma sociologia, uma filosofia pro exército. Porque esse cara, ele é claramente de direita. Mas se a gente tivesse um estudo político dentro das Forças Armadas, esse cara seria de esquerda. Esse cara seria revolucionário. Então, esse é o ponto de se politizar o exército. É fazer eles despertarem a consciência de classe deles. Eles perceberem que a gente é subordinado ao imperialismo, que a gente é dominado por uma classe burguesa. Então, esse é um papel crucial que a gente tem que fazer durante a ditadura burguesa. A gente tem que criar um exército do povo, um exército proletariado. Não sei se é utilizando esse exército politizando, que nem eu tô falando, ou se é fazer que nem a China fez, que foi juntando a população e armando a população. Mas é necessário um exército revolucionário. E talvez, quem sabe, politizando o nosso atual exército, a gente não consiga isso. Tá ligado? Menos boa, a gente tem que entender a história. As pessoas não querem entender isso, elas querem julgar a história. Tem que julgar, ver o que aconteceu. O que foi que aconteceu? A Lava Jato desacreditou os políticos, ficou um vácuo de poder no Brasil, esse vácuo foi ocupado pelo judiciário. Agora, para tirar é difícil. Como é que você vai tirar isso? E ele tenta ler a história, né? Mas ele não tem método nenhum para ler a história, né? Não adianta você só olhar o que aconteceu, né? Você tem que entender como aquelas coisas se relacionam entre si. Esse que é a grande sacada do Marx, né? Do método dialético material histórico do Marx. Ele vai olhar para a materialidade da história e ver como aquilo se organiza de forma dialética. Então, a história não rever a história, os historiadores, eles também não estão acima do viés ideológico, né? Eles estão pendendo para algum lado quando eles revisitam a história. Então, não é só que nem ele tá falando, tem que rever a história, só olhar para a história. Não, você precisa de um método para ver a história. Qual o método que ele tá utilizando para ver a história? Quando você tiver de novo um estamento político forte. No momento, você não consegue, está fragmentado. Alguém tem que unir, né? Alguma instituição tem que unir Mas no o povo. momento é difícil. É o que eu falo para você. Eu vejo pelo meu segmento, que é os nacionalistas que não são nem de direita nem de esquerda. Nacionalistas que não são nem de direita nem de esquerda. Aí que tá. Existe nacionalismo de direita e existe nacionalismo de esquerda. É qual nacionalismo que você é? Ele não fala. Então fica essa ideia de tipo, sou de centro, do ponderado, sou a favor da nação.
Quando a pessoa fala isso, normalmente, como a gente tá num sistema burguês, ele tá falando de um nacionalismo burguês. Aí o que acontece? O nacionalismo burguês nosso, a nossa burguesia é uma burguesia rentista, entreguista. Para eles é melhor privatizar e viver de renda. Então o nosso nacionalismo é contraditório, ele não é nacionalista. Ele prefere não se industrializar. Então isso não é nacionalismo. Mas na visão deles é. Os nacionalistas, cada nacionalista ele acha que ele é melhor que o outro. Aí como é que você vai fazer isso daí? O judiciário, ele está cumprindo um papel que é da natureza. Tem um vácuo de poder, a gente vai ocupar. É que o problema é que se ele estivesse ocupando esse vácuo institucionalmente, de uma forma legal e jurídica, com respeito às leis... Esqueça. A instituição é uma fantasia que o ser humano tem de querer dar forma ao poder político. O poder político, ele age em cima da natureza humana. Ele é mais forte que as instituições. Ah, pronto, começou. Natureza humana. Natureza humana. Lá vem, lá vem. Lá vem. Vocês estão falando safadeza? Eles estão falando safadeza! É foda. É uma É que lá realidade. nos Estados Unidos, tipo, você não vai ter um ministro do Supremo perseguindo opositores políticos. Lá eles conseguiram criar uma instituição que tem pelo menos esse Tipo, eles já expulsaram os opositores, nem chegam ao poder, né? É isso. respeito. Sim, mas aí que tá. Olha só um negócio. Ou você acha que o Partido Comunista consegue eleger alguém lá nos Estados Unidos? Quem é o poder nos Estados Unidos? É a Suprema Corte? Não é. Não é a É a burguesia. Ou o monarca vai lá mandar, né? É o oligopólio. Suprema Corte americana. Não, é os Rockefeller, né? Então, camarada, então não tem importância nenhuma o que Adivinhando, adivinhando. É engraçado, né? Esse bagulho do oligopólio, tipo, tão perto, mas tão longe, né? De falar burguesia, né? a Suprema Corte vai fazer ou deixar de fazer. Ela não é um poder. Ela não é um poder nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil também não. O STF, o Alexandre de Moraes, é só um fantoche também. No final da... De quem? De quem, Monark? É um fantoche de quem, Monark? Fala pra gente. Dá o nome. Eu não sei. Eu, às vezes, me parece. Eu não sei. Tipo, nos Estados Unidos é assim, mas aqui no Brasil a gente não. É assim. Aqui no Brasil é a terra da maravilha. Aqui funcionam as instituições certinha. Nos Estados Unidos não, mas aqui funciona. Me parece, eu não sei dizer, eu não consigo avaliar. Ele ainda, tem mas vida própria? Ele eu decide? acho que ele tem a agenda própria dele. Eu acho. Individual, Tem. do indivíduo Alexandre? Tá lá, acima das classes sociais ele. E você tem que olhar uma coisa, cara. Você tem que olhar as raízes da pessoa. Né? As raízes Veio da do pessoa. Alckmin? Não é só isso. Tem educação, tem uma série de outras coisas. Porque cada cabeça ali, cada cabeça tem uma formação. Você vê a Rosa Weber, acho que ela vem da Justiça Trabalhista, se não me engano. Você pega o Gilmar, que vem, acho que ele foi AGU, né? Não lembro bem agora. Cada um tem uma formação ali. E o cara traz essa a bagagem. Eu não vejo dessa forma, cara, desculpa. Eu não acho que a forma... É muito simples, né? Olha o militar sincero. Ação deles. O próprio livro do Alexandre de Moraes falava sobre liberdade de expressão e como censura prévia é totalmente proibida. E Quando ele a gente ele senta fez na cadeira, o negócio é outro. Então, mas é isso que eu tô te falando. O negócio não é a formação dos caras. A maioria desses ministros do Supremo é um bando de ignorante, inclusive. Camarada, o problema é o seguinte. Porque é facinho conquistar uma cadeira no STF, né? Acho que se tem um lugar dos três poderes que as pessoas são mais qualificadas é o STF. É muito difícil você colocar alguém lá que não seja realmente estudado pra estar lá, né? Mano, no executivo e no legislativo você vota, qualquer um pode ir lá, mas no STF é um bagulho muito sério, né? E tem que ser assim, eu acho que deveria ser assim para os três poderes, né? Mas tem que ser assim porque eles têm que ter um domínio da Constituição enorme. Porque a Constituição não é um bagulho fácil de você ler. Então, se tem um lugar que tem um corpo, vamos dizer, técnico, né? Que é o STF. Mas, óbvio, eles não estão acima das lutas de classes. Eles pendem para algum lado. Eu vi hoje uma imagem que mostrava como que votou os ministros do STF em relação a processos trabalhistas. Se era a favor do trabalhador ou da empresa. Dos 11, 9... votavam muito a favor das empresas e quase nunca a favor dos trabalhistas.
do direito do trabalhador. Acho que a Rosa Weber e mais um outro que votava mais a favor dos trabalhadores. Então você consegue ver essa diferença de classe dentro do STF, que é um corpo mais técnico, mais capacitado que a gente tem. O Gilmar Mendes, eu acho que ele tá 100% votando a favor das empresas. Então, você vê a luta de classes acontecendo dentro do STF. Isso só mostra que eles também não estão acima da luta de classe. Eles também não estão acima da política. Eles estão fazendo política o tempo todo. O problema, o que foi que aconteceu? Que eu te falei, O houve problema um é que eles vácuo. foram comprados, pô. Não tem vácuo de poder. A colônia sempre foi colônia. Não. Agora, o que muda é as armas que os nossos colonizadores Cara, usam pra você controlar o peraí, gado deles, Você pô. tá Cara, o Monark tá muito próximo. O Luigi fica falando que o Monark vai virar terraplanista. Eu aposto o contrário. O Monark vai virar comunista. Uma hora ele vai. Ele tá muito perto. Ele tá muito perto. Uma hora ele vai. achando que o poder externo que age aqui é monolítico. Ele não é. Ele Não é, fragmentado. exato. É. Em nenhum lugar. Ó, E outra, ele não age. É muita ingenuidade achar que ele vai. O poder político, a burguesia internacional vai chegar aqui e vai ficar mandando. Eles podem fazer isso, mas eles têm que passar também pelo crivo da burguesia interna, né? Não é simplesmente chega aqui e faz o que quer. Às vezes pode acontecer? Pode, mas não é sempre assim, né? A gente tem alguns pontos específicos da história que eles vieram pra cá e interferiram pessoalmente, que nem foi o caso do Moro com a Lava Jato, né? Que assim apareceu aqui. Mas a burguesia nacional, ela tem que dar esse aval, ela tem que fazer parte disso também, né? O problema é que a nossa burguesia, né, é entreguista pra caralho, então eles abrem a perna, né? olha, raros lugares do mundo o poder é Relaxa, eles chutam pra fora? Não, mano. O Monark vai radicalizar, velho. Eu boto fé, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. monolítico. Raros. Talvez tenha sido na União Soviética, um pouco Xi Jinping, mas nunca é monolítico. Parece monolítico, cara. Não, tem vetores aí. Então velho. quem que são os outros players? Não é monolítico. Até na União Soviética não é, né? Porque quando você tem a queda do Stalin, por exemplo, a oposição assume o partido bolchevique lá e começa uma demonização do Stalin. Então só nisso você já vê que o partido não é monolítico, todo mundo arrisca uma coisa só e cegamente, né? E na China também, você tem disputa de poder ali dentro, mas a questão é que dentro do partido você tem um maior viés marxista, né? Dentro do partido comunista, né? Os bolcheviques, apesar da demonização com o Stalin, eles tentaram continuar ali o socialismo, que durante todas essas décadas posteriores ao Stalin foi se perdendo ali a teoria revolucionária e acabou no que acabou. Mas você tem essa disputa dentro dos partidos. Não tem como você deixar um negócio certinho, engessado ali, porque, mano, senão você cai, né? Você precisa da disputa de teorias ali, né? De leituras da realidade diferentes ali. Isso que é o centralismo democrático, né? Você conversar com todo mundo para chegar numa conclusão, né? Então é impossível você ter algo tão engessado e tão monolítico assim. A gente não sabe, é muito difícil. Mas o globalista dá pra saber, dá pra ver, né? E os outros eles não, não né? conseguem fazer tudo o que querem aqui, não. Então eles estão fazendo, cara. Devagar, Monarca, não é bem Devagar? assim. Não. A gente tem que saber olhar Tá as coisas. doendo Sabe esse por quê? devagar, viu? Não, cara, olha só, peraí. Você não pode chegar e achar. Não é um jogo, um fla-flu. São vários mini times ali dentro, cara. Eu vejo. Todos vendidos, pô. Cara, Boa noite, camarada. Todos os times servindo agenda- ao mesmo deus do capital, pô. mais ou Tô falando, ele tá muito perto. Todos os times servindo ao... Não, vou voltar. Vou voltar. Cara, times ali dentro, cara. Eu vejo. Todos vendidos, pô. Cara, Todos os times servindo agenda- ao mesmo deus do capital, pô. 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 mais ou menos. Todos os times servindo ao mesmo deus do capital, pô. Mais ou menos. Todos os times servindo ao mesmo deus do capital, pô. Mais ou menos. Todos os times servindo ao mesmo deus do capital, pô. Mais ou menos.
13 segundos de sanidade e depois volta ao normal. Pois é. Mais ou menos. Tem Pô, muita... Mas eu tenho esperança, eu tenho esperança. Eu queria saber se ele já leu o Manifesto Comunista. Porque, sei lá, o manifesto ali dá, tipo, parece um pouco com essa ideia de, tipo, existe a classe que domina, que ele chama de globalistas, né? Mas, tipo, o manifesto dá um pé no chão, né, pra gente, né? Vamos ver se um dia ele lê, porque eu acho que ele não leu, não, né? O Monark não deve ler, isso que é o problema, né? Ele só fica na conspiração, só na cabeça dele, né? Mas aí, ó, tá a prova que a gente tem chance, sim, de radicalizar o Monark. A empresa Vibraz, por que ela tá sendo afogada? Você acha que não tem dinheiro no mundo pra financiar ela? Claro que tem. Tem, mas Só é que ela não faz parte da agenda, provavelmente. Não, e não é só isso, né? e a agenda Não é- provavelmente ela não quer- faz parte da agenda e da mentalidade. Porque falta mentalidade de muita gente aqui para defender a Vibraz. Quem tinha que estar defendendo a Vibraz não sou eu, que sou um mero capitão de fragata, dono de um canal do YouTube pequeno. Não era eu. Isso não é trabalho para mim. Ih, milico youtuber? Como assim? Era presidente, né? Não só o presidente, mais gente aí que se manifestou em outras coisas que não tinha nada a ver com isso. O caso da Vibraz ela tem, o pessoal está pedindo estatização da Vibraz. Eu acho que a população como um todo devia ser a favor da estatização da Vibraz. Depois lá no Discord e no Instagram eu posto lá sobre a situação da Vibraz. Mas é bom a gente dar uma olhada assim, e é importante mesmo a gente estatizar a Vibraz. Isso. E que deveria estar se manifestando agora. Só que não, Tem mais gente ligada à área militar que deveria estar se manifestando pela Vibraz e não fez. então, não vai rolar essa manifestação enquanto a gente não construir essa máquina política que eu tô falando. Sim, pô. cara, eu sei disso. Preciso confessar uma coisa. Estou me radicalizando e tudo faz muito sentido. Só que faz tanto sentido que a todo momento eu me vejo questionando se não é só mais uma conspiração. Já sentiu isso? Já. Já. Quando eu tava me radicalizando, saiu um documentário da Netflix sobre redes sociais. Não sei se vocês vão lembrar qual que é. Mas que tá falando ali que os algoritmos acabam empurrando você cada vez mais pra um lado radicalizado e fica dois grupos gritando. E eu conversei com um amigo, eu falei, pô, mas será que a gente não tá caindo nisso? E ele me falou um bagulho. Radicalização, nesse ponto de vista, é uma ideia burguesa. A gente não tá caindo numa armadilha de radicalização porque a gente tá pautado numa visão histórica da história da humanidade inteira. Que nem o Marx fala no Manifesto Comunista. A história da humanidade até hoje é a história da luta de classes. Então, essa ideia de radicalização que a gente recebe, que a gente fica com medo de cair, na verdade, é uma maquiagem burguesa que coloca em cima da luta de classes. Para as pessoas acharem, pô, eu não posso ser radical, porque isso daí é teoria da conspiração. Mas a gente está respaldado com uma teoria filosófica, com um método filosófico que vê a história inteira da humanidade e não só o momento que a gente vive. Então essa ideia de radicalizado parece é só uma armadilha burguesa mesmo. Radical é ruim, bobo, feio, exato. É o que a ideologia burguesa do nosso tempo tenta colocar pra gente, tá ligado? Mas a gente tá respaldado pela história da humanidade. Eu fico querendo conversar, discutir com amigos para que alguém coloque em xeque o que eu estou aprendendo. Então, o problema é esse. Quando o Marx ele escreve a teoria dele, né, o Capital, o Manifesto Comunista, ele tem o cuidado de colocar um método filosófico para que aquilo não seja refutável. Sabe, todo filósofo que vai discutir método, ele tenta buscar essa ideia de, tipo, eu preciso fazer um método mais fiel, mais certo possível. E o Marx tenta fazer isso que nem todos os outros filósofos fizeram. E até hoje ninguém refutou o materialismo histórico dialético, ninguém refutou o método marxista. Então, não tem como alguém colocar em xeque o que você está aprendendo. Porque para colocar em xeque o que você está aprendendo, tem que refutar a teoria, tá ligado? Tem que refutar o método. E, mano, até hoje ninguém refutou. A gente tem um dos maiores pensadores da atualidade contemporânea nossa, que é o Sartre, que ele fala sobre o método que o marxismo é a fronteira
o horizonte intransponível do método. Ninguém consegue passar o método marxista, tá ligado? Então, eu acho que a gente tem que ficar bem tranquilo enquanto a gente tá radicalizado, porque radical pega as coisas pela raiz. E é isso que a gente propõe, uma mudança estrutural da sociedade. Então, esse papo de radical é ruim, radical é bobo, radical é feio, que nem o camarada Yuri falou, é ideologia burguesa. Eu, como dei a maior volta, senti o abrir dos olhos. Mas quando você vê a teoria, entende todo o método, você, mano, fica tudo muito claro, tá ligado? Fica tudo muito simples. De início parece super complicado você estudar Hegel, estudar Marx, ou nem estudar, né? Só saber o que eles estão falando. Mas quando você entende, pô, o negócio fica tão simples, que você fala, mano, é isso, tá tão na cara que ninguém vê, tá ligado? Isso, mas é o que eu falo pra você. Então vamos construir, pô. Essa é a ideia. Mas é o que eu te falei, ó. Vamos pegar. Organização no partido. Você sabe como é que se monta um partido Você político? precisa de não sei quantas assinaturas. Em vários homologadas, estados. blá, Não, blá, e não é blá. só isso. Acho que é 500 mil de assinaturas no total, dividido por não sei quantos estados, por aí vai. Aí você tem que pegar essa assinatura. Pode ser digital essa assinatura? Eu não sei. Você tem que pegar uma por uma e levar no cartório para autenticar. Aí depois você monta o processo e leva não sei se é pro TSE ou pro STF, não lembro bem. É difícil isso, cara, não é para qualquer um. Você precisa de dinheiro. Quanto é que vai custar cada assinatura no cartório? Para você homologar? Você precisa do povo a favor de você, né? Você precisa do povo com você. Lembrando que a UP é o partido mais recente e eles são povão. Eles conseguiram no braço construir o partido dele, coisa que o Bolsonaro não conseguiu. A ela, para você dizer que aquela assinatura certificar que ela é verdadeira. Então um partido precisa de dinheiro. É o que eu falo, é uma democracia montada para quem tem grana, cara. Quem tem condição de montar um partido, quem tem 20 milhões para dar 15, 20 milhões para dar um partido, quem tem 20 milhões para dar, precisa de dinheiro. É o que eu falo, é uma democracia montada para quem tem grana, cara, dinheiro. É o que eu falo, é uma democracia montada para quem tem grana, cara. Quem tem condição de montar dinheiro. É o que eu falo, é uma democracia montada para quem tem grana, cara. Quem tem condição de montar um partido, quem tem 20 milhões Vocês entenderam, né? para dar 15, 20 milhões para dar num partido, lógico que o cara vai cobrar. Você vendeu uma pro diabo. O banco falou, não, te dou 20 milhões pra você montar um partido. Ah, beleza, eu montei. Não, peraí, cara. Peraí, eu dei os 20 milhões. Agora não vamos tem o conversar. preço, né? Agora Eu você vai comprei aprovar algo, aí. né? Isso é a democracia burguesa mesmo, né? É comprar o político, né? Você compra a campanha deles ali. Lembrando que o Itaú investiu no Lula, né? Então o Lula tá ali, tipo, pianinho perto do Itaú. Ele não vai passar nenhuma lei falando que vai taxar ou vai estatizar o Itaú. Não, porque o Itaú pagou a campanha do Lula. E que as coisas funcionam. Isso- Aí, Não tenho ideia de que esse senhor... A gente também não. Ele falou que ele é um capitão aí, reformado e youtuber aí. é a hora que você fala E pra se for crowdfunding? Pô, Eu cara, acho que do nosso público aí, do público dos nacionalistas, tem 20 milhões de Nacionalista, de esquerda ou de direita, caralho. Os caras querem ficar... Eles querem sair do espectro político, tá ligado? Puta que pariu. reais separados em 1 milhão de pessoas, pode entendeu? ser, eu não duvido, não. Eu não duvido. É possível É que a isso. gente, eu fico insistindo nisso porque é a forma de combater, estratégia de guerra, pô. É o que você é especialista. Não adianta nada a gente só Combater o quê, Monark? Combater como? O que você quer? Vai levantar que pauta? Qual que é a ideia? Qual que é a teoria do seu partido? Que classe que você vai apoiar, tá ligado? Pô, você quer montar um partido, mano? Como assim? É MBL agora também, caralho? Milico nem de esquerda nem direita, pra cima. Ele tem canal no YouTube, faz live quase que todo dia. Elias já conversou com ele. Olha só. Não conhecia também, não. Depois, qualquer outro dia de react, a gente procura aí do Elias conversando com ele. falar. A gente tem que construir uma máquina por trás das nossas narrativas. Só assim, quando a gente tiver o nosso Felipe Neto indo lá na China, Nosso Felipe Neto. O nosso Felipe Neto. ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, ou no Israel, quando a gente tiver os nossos porta-vozes financiados, quando a gente tiver as nossas empresas que estão junto nessa briga, porque para elas vai ser bom, entendeu? Porque com maior soberania do nosso país, a gente vai poder crescer o mercado delas. Quando a gente tiver essa estrutura montada, aí eu começo a ver uma esperança. Não, é possível isso.
Não tem como ter uma estrutura montada no Brasil. A nossa burguesia é entreguista, monarca. Isso que você precisa entender, cara. Não dá pra. A, a gente não vai fazer a tarefa histórica burguesa com a nossa burguesia. É o povo que vai ter que fazer, é o Estado que vai ter que fazer. Se depender da nossa burguesia industrializar o país, você morre sentado aí, velho. Espera sentado, mano. Porque, pelo amor de Deus, não dá, mano. Ele não vê o tamanho da merda que fala. Pois é. É possível. Tem gente querendo. Você isso conhece daí. uns ricaços, não? Eu não. Eu conheço. Eu só tenho amigo pobre. Veias abertas da América Latina do Eduardo Galeno pro Monark agora. Mano, o tanto de livro que tem ali na mesa do Monark, mano. Foda, ele não deve ler, né? Não deve ler. Eu conheço alguns, mas ele, tipo, o Luciano Avan. O cara é bilionário, é um dos caras mais ricos do Brasil. O cara quer acabar com a burguesia usando a burguesia. Eu acho que ele não teria. Não investiria nisso, entendeu? Ah, bom. Ah, Esse é o bom. Eu não sei, problema. eu não conheço ele, mas me parece que investir. Não, ele pode até investir, mas daí você vai ficar com o rabo preso lá, né, cara? Não tem isso. O dia que você olhar o bagulho e falar assim, puta, o velho da Havan tá devendo bilhões para o Estado, a gente precisa desse dinheiro. Você vai fazer o quê, tá ligado? O dia que você perceber que o velho da Havan tá importando as coisas da China em vez de produzir aqui, você vai fazer o quê, tá ligado? Você se vendeu pro cara, mano. Investiria, não. Também acho que. Olha, o Monark, sabe o que eu fiz? Pior que ele sabe do imperialismo. Exato, é o que eu tô falando. O Monark vai se radicalizar um dia. Ele tá indo aos poucos. Mas uma hora vai. Penso. Sabe como é que o pessoal enxerga a gente? Problema. O pessoal olha pra gente. Sabe por quê? Porque a gente não vai estobrar. A gente tem uma agenda. Sim. A gente não vai estobrar, não é controlável. Você não é um cara controlável. A gente se dá bem é porque são dois incontroláveis. Dois caras que você não vai comprar. Sim, que é O final da se move gente é por um Jordano princípios. Bruno da vida, é acabar numa fogueira. Essa é a verdade. Porque o cara não vai, eu não vou botar dinheiro daqueles caras que eu sei que eu não vou controlar, porque a gente é movido pela consciência. É uma verdade, a gente é movido pela consciência. Sim, claro. Eu sei porque eu te conheço, a gente já teve junto aqui umas 4, 5 vezes aí. Tá falando as groselhas, né? Pelo amor de Deus. A Espanha e Portugal era a boca que comia o ouro e prata das Américas, mas o estômago era os britânicos. Exato, camarada, exato. Não é à toa que quando a gente faz a nossa independência aqui, a gente começa a dever pros Rothschild lá, né? Pros bancos britânicos, né? Então, a Portugal era só uma ponte, né? Porque Portugal, quando a coroa vem pro Brasil, eles vêm com o apoio britânico fugindo das guerras napoleônicas, né? Então, a Inglaterra tava ali fazendo todo o esquema, toda a proteção de Portugal e financiando Portugal, né? Eu trabalho para uma burguesia nacional industrial. Esses dias chegou um e-mail da neta dos fundadores falando do espírito da empresa. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Monark já entendeu que vai ter que se radicalizar. Ele tá dando baby steps para não perder o resto da audiência que tem. Então, talvez, né? Não sei se ele já percebeu que ele tem que se radicalizar, não sei. Mas eu creio que uma hora ele vai se radicalizar sim. Pô, eu te conheço A gente já. quer fazer algo no mundo. que a gente acredita, Deixar né? um mundo menos ruim do que a gente encontrou. Então é difícil, o cara vai chegar, é muito raro, cara. A gente vai ter que, é muito difícil. Você que tá escutando a gente, se vocês quiserem mudar o mundo, a gente. Olha, gente, é uma realidade, é triste isso, não tô sendo argentário, não tô passando a sacolinha. Mas sem dinheiro a gente não vai conseguir fazer Não as vai, coisas, não. não cara. vai. Sem dinheiro, tá ligado? Pô, sem dinheiro nesse sistema a gente não vai mudar as coisas. Mas e se a gente fizer uma revolução? Talvez eu acho que daí não precisa de dinheiro, hein? Esse dinheiro pra criar uma articulação política, uma máquina midiática, e assim a gente joga o jogo deles. Exatamente. Quando a gente conseguir. Você quer quebrar o jogo deles jogando o jogo deles, caralho? Porra. Ele, tipo, tá muito perto de ser radicalizado, mas ele cai nessas porra aí é foda, hein? Comprar a candidatura de 300 deputados federais, quando a gente tiver, sei lá, 300 milhões de reais pra gastar numa eleição, e pra falar, ó, tu vai ganhar, a gente vai te pôr ali, mas você tem que defender esse princípio. Qual o princípio, Monark? Fala pra gente. Qual o princípio, Monark? É soberania, é o desenvolvimento da indústria nacional, a gente tem que criar a bomba atômica, tem que preservar as liberdades individuais do povo brasileiro, tem Como que você vai construir isso? Como, Monark? Como que você vai construir isso, mano? que combater agências estrangeiras que estão fazendo guerra híbrida e psyops aqui. Ah, mas ele fala isso, mas é contra a pele das fake news lá, que vai responsabilizar as empresas americanas.
Não dá pra entender o Monark. Não dá, mano. aqui no Brasil. Se essas. Você tem que falar sobre isso, você tem que defender isso, e aí a gente libera 100 milhões de reais pra você, entendeu? Aí a gente joga. A gente tá jogando o jogo aí. Porque enquanto a gente não tiver isso, a gente tá por fora. A gente é mero espectador. Você tem carro? Não. É, nem eu. Ainda bem. Sabe por quê? Porque você tem que olhar tudo de baixo antes da partida. Tá, cuidado, vai bum, bum. Mas eu acredito. É isso. Bom, se um dia esse vídeo chegar até o Luigi, eu faço aposta com o Luigi. O Monark vai se radicalizar ao invés de virar terraplanista. Posso 10zão com o Luigi, hein? 10zão. O tempo eu não sei. Mas que ele vai se radicalizar ao invés de virar terraplanista, ele vai. É isso. Muito obrigado. Tchau.